Muito bem. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu estava aqui pensando e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que muitos crentes têm perdido sua vitória, né? Então veja bem, estava aqui pensando isso e você vai raciocinar comigo, porque muitas das vezes as pessoas não recebem bênção. Nós temos que ser vigilantes. Eu vou passar agora para você algo que vai mudar muito a sua história da sua vida, as suas vontades vão mudar. Antes, porém, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Aqui, neste canal, é somente para os santos, não para os profanos. Profano aqui não tem vez, tá? Profanos aqui, joio no meu rebanho, joio no meu rebanho é o mínimo do mínimo. Já basta o joio que já tem espalhado em nosso ministério aí. Então, joio na verdade, são indispensáveis. Então, veja bem, eu gostaria só de alertar algumas pessoas que têm perdido bênçãos, que Deus tem prometido bênçãos. Existem bênçãos que Deus só quer dar para você. Existe bênção que o Senhor ele só quer mesmo que você compartilhe, que sua família compartilhe, sua esposa, seus filhos, só entre vocês ali. Mas existem pessoas que oram a Deus dezenas de anos para ter uma vitória. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo existe o chamado pecado de feitiçaria. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 a seguir, está escrito assim: de fora ficarão os feiticeiros, né? Eu estou pulando a parte B, que o versículo é: de fora ficarão os cães, feiticeiros, idólatras, né? Então veja bem. Então, no entanto, nós temos que fugir dos feiticeiros, fugir daqueles que acham que, na verdade, só querem o mal. Eu vou dar uma explicada para você entender. Às vezes, por que as coisas dão errado na tua vida? Você vai descobrir agora. Eu tenho certeza que você vai dar o like aí, você vai colocar o seu comentário e vai falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor mandou eu mesmo, esse pastor. Tem que ser do céu, porque todos nós viemos do céu. Então, veja bem. Então, no entanto, existe o crente feiticeiro, né? E qual é o crente feiticeiro? O crente feiticeiro é aquele que tudo que você fala para ele que está prestes a alcançar, ele é negativo, né? Ele sempre lança um feitiço sobre você. E você muitas das vezes tem falado: Deus, eu jejuo, eu oro, eu vou ao monte, eu leio a Bíblia. Mas por que me acontece isso? Quando está prestes a acontecer alguma coisa boa para mim, de repente tudo desaba. Se eu vou falar que eu estou em namoro, não existe. Não existe namoro. Dentro da Bíblia não, é noivado e casamento. Mas vamos dizer que você aí está nessa ainda de namoro, né? Porque namoro é sexo a dois. A palavra significado namoro. Lá no dicionário Wikipédia. Então veja bem. Então, no entanto, você chega e começa a espalhar. Puxa vida, até que enfim, né? Quantas vezes eu queria ouvir que o namorado dissesse: olha, eu vou me casar com você. E você vai e planeja até dias, planeja as alianças, planeja tudo. Aí você, em vez de ficar tranquila ou tranquilo, você então começa a espalhar para as pessoas. Começa a espalhar para as pessoas que você vai casar, que até que enfim, e tal, aquilo outro. Então existe o chamado inveja. Jesus morreu por causa de quê? Jesus morreu, na verdade, por causa da inveja. Mataram Jesus por causa da inveja. A inveja também fez Satanás ser derrubado do céu, porque o diabo ele cresceu, né, no seu coração,
né, como está escrito em Isaías 14, cresceu no seu coração a vontade de se assentar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, né? Então, isto aí é inveja. Então, o diabo criou duas coisas. Ele criou, primeiro, a inveja, correto? E criou a mentira. Então ele criou essas duas coisas, porque primeiro ele invejou, depois ele mentiu para uma terça parte dos anjos, queria oferecer eles um livre-arbítrio para cada um para o seu lado, né? Que seria, teria autoridade, poder assim, infernal, né? Como o diabo tem aqui o seu poder limitado. Então veja bem, então eu quero dizer que neste momento você vai aprender a adquirir alguma coisa do que Deus ele tem sempre sabido. Deixa eu levar você, né? Quando Josué Moisés morreu e Josué precisava de uma vitória tão grande, muito grande, de invadir uma das cidades mais daquela época, mais, né, que era mais forte, fortaleza pura, as suas muralhas eram impenetráveis, chamada cidade de Jericó. Os soldados de Jericó tinham visão dos seus inimigos não tinham como se defender tanto. Então estava ali o povo de Israel em desvantagem e praticamente descoberto, né, como, digamos assim, sendo alvo fácil. Então, o que eu fico aqui pensando, que quando Deus quer dar uma vitória para nós, a única coisa que nós temos que fazer é calar. Você cala. Deus te prometeu, você vai orar, vai jejuar, vai consagrar e fique para você. É certo se a sua esposa ou esposo que eles guardem segredos. Se você vê, talvez Deus prometeu uma vitória, você vai falar para a esposa, para o esposo, ou para o filho. Então, este filho, essa esposa pode se alegrar tanto e começar a divulgar. Já viu? Nós vemos aí um vídeo aí, né, de um charlatão aí, que profetizou que um vereador ia ganhar, né, e profetizou no meio do povo, né, e disse, se Deus não falou na minha boca, se Deus não vai acontecer, porque Deus falou na minha boca, e o seu candidato preferido, né, perdeu com 1.538 votos, não dava nem para eleger nem a formiguinha. Então, quer dizer, Deus não falou com ele. Então ele divulgou no áudio e a vergonha ficou para ele. Ele continua sendo chamado de falso profeta, porque nada acontece, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, preste bem atenção. Você fala, mas por que na minha vida Deus promete e não cumpre? Não, Deus cumpre. Só que Deus só tem compromisso com a pessoa quando a pessoa está na presença dele. Quando a pessoa não está na presença dele, Deus não tem compromisso. Correto? Deus não tem compromisso. Se Deus te prometer que daqui 15 dias ele vai te dar uma vitória, então você chega no 14º dia, você se desvia do caminho do Senhor, ele não tem mais compromisso com você. Ele tem enquanto você está na presença de Deus, dele. Porque Deus só tem compromisso com quem tem com ele. Com quem não tem com ele, Deus não tem compromisso de agir. Então não foi Deus que quebrou a promessa, foi você que quebrou a promessa com Deus. Porque Deus continua sempre Deus e será Deus. Ninguém tira Deus do trono e ele é Deus e é Deus. Ele é fiel e nós somos infiéis. Então esta é a razão. Então veja bem. Então acontece que muitas pessoas elas não se dão bem no seu casamento, não se dão bem no seu emprego, né? Eu vou dar um exemplo. O que acontece que você perde a sua bênção? Por isso que não dá certo. Você vai aprender assim. Você trabalha numa empresa, né? Não, voltando um pouco aqui atrás. Lá em Josué, como nós falamos, dos muros de Jericó, Deus disse para Josué, Josué, fala para o povo, dá 7 voltas, uma vez por dia, ao redor das muralhas.
Mas tem uma observação, Josué. Esse segredo que Deus falou foi com Josué e ele. E ele disse: você vai chegar e vai falar para as pessoas para dar só 7 voltas, certo? Dar 7 voltas e que pop, ou poupe, ou pop, que poupe a sua voz e não diga um A, um pio. Você já imaginou 7 dias sem conversar um com o outro, só mimicamente, né? Quero água, né? A linguagem dos mudos. Então veja bem, então Deus mandou Josué calar e não fala nada. Josué mandou o povo calar e não falou nada. E ele disse: no dia que eu mandar tocar a citara, então aí vocês vão dar o seu grito. Vão dar o grito de vitória. 7 dias, uma vez por dia, 7 dias, o povo de Israel rodeou a muralha de Jericó. E os inimigos de Israel, lá de cima daquelas fortalezas, protegidas e armadas até os dentes, olhavam para baixo e não entendia porque o povo de Israel ficava ali rodando ao redor das muralhas de Jericó. Alguns às vezes pensavam que eles estavam procurando alguma brecha no muro, mas no muro não havia brecha, porque tem fortaleza de Satanás, irmão, que é derrubada com muito jejum e oração, muita libertação, muito empenho às madrugadas, leitura da Bíblia. Então veja bem, então aí nós vemos que Jericó estava sitiada ali por Josué, Israel. E naquele momento, 7 dias se passaram e ninguém falou nada com ninguém. Nem mesmo, a única coisa que o povo de Israel sabia é que ia ter que tocar a citara e na hora dar o grito, mas ele não sabia o que iria se proceder. Quer dizer, Deus tinha um segredo com seu povo para que a vitória viesse. Então, passou-se 7 dias, no 8º dia, né, Deus disse para Jericó, né, ou seja, mais um dia, Deus disse para Israel, aliás, ele disse para Josué: Josué, os 7 dias passou, continua todo mundo caladinho. Eu quero agora que num dia só, em um único dia, né, Israel rodeie 7 vezes a cidade de Jericó. Então esse segredo era entre ele, Deus, Josué e Deus, e o povo de Israel. O povo de Israel, eles não poderiam de maneira nenhuma saber nitidamente o que Deus iria fazer. Mas Josué sabia. E naquele momento, deu 7 voltas. E quando deu as 7 voltas, que inteirou as 14 voltas, 7 dias e um dia só, as 14 voltas, ou no mesmo dia, né? Se não me engano, não foi no 8º dia, não, foi no mesmo dia, no mesmo 7º dia, ele deu 7 voltas a mais. Então, o povo desanimado, rodeando uma cidade, agora pronto, agora Jeová diz. Jeová, irmão, é pai de Cristo, tá? Jeová é Deus, Jeová é pai de Jesus Cristo de Nazaré. Para vocês aí que às vezes pensam que eu não creio que Jeová é pai de Jesus Cristo de Nazaré, é de Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Jeová é o mesmo Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então veja bem, então nós vemos aqui que naquele momento Josué deu 14 voltas, né? Tudo tem a ver com 7. Assista o vídeo aí da Enigma dos 70. Tá no meu canal, a Enigma dos 70. Por isso que eu creio que Jesus vai voltar ainda. Eu creio que Jesus ainda vai voltar este ano. Se não vier, temos 2017 e o iniciozinho de 2018. Mas eu acredito que este ano não passa porque é a geração da figueira. Então, quando foi no 14º, né, 14ª volta, parou. E ali o povo ficava olhando e procurando entender o porquê que o povo de Israel
7 dias rodearam e num só dia rodearam 7 vezes mais. Aquilo ali era uma forma de Deus também trabalhar a vida das pessoas, fazer ele entender que Deus é Deus. E as muralhas, irmão, era impossível quebrar elas, não, era impenetrável. E aí, 7 dias passou, mais 7 volta, 14 volta. E então Deus deu a ordem para tocar a citara, trocar a corneta. E mandou o povo soltar a voz. Irmão, imagina, praticamente, creio eu, quando saiu lá do Egito, saiu mais de 2 milhões de pessoas. Mas imagina aí, quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas, uma voz gritando, né? O inferno rachou. O inferno rachou. Os pilares daquela cidade que estava ligada ao inferno, rachou, quebrou. Deus começou a destruir de dentro para fora. E as muralhas desabaram, irmão. Desabaram e o povo de Deus invadiu e tomou a cidade. A cidade, irmão, que 4 homens era usado para levar um cacho de uva. 4 homens era usado para levar um cacho de uva. Era uma cidade que manava leite e mel. Veja bem, mas o que tem isso a ver? Tem isso a ver que Deus trabalha em segredo. Quando Deus quer te dar a vitória, quando Deus te dá, você jejua, ora, pede tanto a Deus a sua vitória, você está tanto tempo orando, pedindo a Deus seu casamento, fulano não quer casar, fulano não quer casar, está em adultério, fornicação, quer consertar a vida, mas você vai para a campanha e tal, aquilo outro, aí Deus vai lá, usa um vaso, ou te dá mesmo a resposta no seu sonho, né? Promete a você, você vê a melhora do marido, você vê a melhora da esposa, aí você começa assim, olha, agora ele está casado, agora ele está melhorando, Deus prometeu para mim que eu vou casar, Deus prometeu para mim que eu vou casar, e sai distribuindo aquilo que Deus te prometeu. O que acontece? As pessoas que têm inveja não vão querer ver você realmente sendo abençoada ou abençoado. Então, aqueles que já têm ódio de você vai trabalhar na bruxaria, na macumba e feitiçaria e vai impedir o seu casamento. Aí Deus não vai permitir o seu casamento, não é porque ele não cumpriu, ele prometeu, ele só cumpre na vida de quem é fiel a ele. Então tem bênção que Deus dá para nós que nós temos que ficar calado, né? Então Deus prometeu que o fulano de tal vai ligar para você, vai comprar a tua casa, fica quietinho, não, né? Tô quietinho, a esposa sabe, aquele que tem, a única coisa, às vezes, irmão, nem o pastor precisa saber. Você só fala pro seu pastor, pastor, eu tô aí querendo que Deus me dá uma causa, muito ganha, é bênção de Deus, mas eu gostaria que o senhor orasse para mim. Aí o pastor ia orar, Jesus, não sei qual é essa causa, mas né, Deus ia agir. E aí, quando pensa que não, chegava surpresa no pastor, pastor, aqui tá aqui a bênção do Senhor Deus que me abençoou, porque eu soube calar. Então se você for divulgar a bênção sua, o diabo se levanta, ele só precisa de ouvir a tua palavra para transformar ele em maldição. Então a Bíblia diz que da boca sai poder e da boca sai maldição, da palavra, né? Então você tem que fazer o seguinte, se Deus prometeu, se Deus te deu uma causa na justiça, né? Ou está trabalhando, está com a causa na justiça, não fala para ninguém, vai orando, Deus te deu a causa, cala. Agora, quando completou a causa, aí você fala, olha, eu comprei isso e isso porque eu ganhei a causa. Ah, mas você ganhou? Eu nem sabia, fulano. Pois é. Se você fala e divulga, a palavra tem poder. Os seus inimigos estão de olho e ouvidos atentos para tentar destruir. O que o diabo quer é roubar a sua bênção. E ele só precisa que você pronuncie o que está oculto no seu coração com o teu Deus, entre você e Deus. Então, veja bem. Então, irmãos, é igual eu falo. Ah, meu marido disse que vai casar. Aí você começa a espalhar para todo mundo, na família todo mundo, tem gente que tem ódio, eles lançam a maldição, aí pronto, você perde o casamento, acaba a pessoa indo embora e destruindo sua vida sentimental. Às vezes você tem um bom emprego, eu tenho vontade de trabalhar naquela empresa ali e tal, que no outro, aí por um acaso você vai lá e entra na empresa, você leva lá um currículo, chega lá, o camarada chega e fala, tudo bem, depois eu vou te chamar. Aí, de repente, você recebe uma ligação dessa empresa, que tanto você queria ser funcionário dela, aí, de repente, você começa a espalhar para todo mundo. Epa, recebi uma ligação da empresa, que eu vou fazer uma entrevista, que eu não sei o que e tal, que o outro, o que é que vai acontecer? Aí você vai chegar e vai falar, alguém já tá com inveja de você, vai falar assim, não, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir isso aí, não.
Ele não vai, ele não vai, ela não vai. Sabe o que vai acontecer? Por quê? Vai pegar uma feitiçaria na sua vida, porque o crente feiticeiro é esse, que não quer o bem seu, mas lança maldição sobre a sua vida. E quando lança maldição, a palavra tem poder. Então você vai ser amaldiçoado, você vai lá para fazer uma entrevista, chega lá, você é reprovado. Aí você vai falar, pô, estava tudo certo. Aí eu estou tirando minha carteira de habilitação. Aí você fala para todo mundo, entendeu? Você fala para o diabo e o mundo. Precisa falar para Deus, que Deus, né, já sabe. Você fala para o diabo e o mundo. Agora você vai e leva uma vez, duas vezes, três vezes, 10, leva 5 anos tomando pau. Por quê? Porque você não se calou. O meu filho, ele tirou a carteira de habilitação dele, ele só simplesmente comentou com nós aqui. Nós não falamos nada para ninguém. Aqui em Belo Horizonte, irmão, para tirar uma carteira de habilitação, você tem uma carteira de Belo Horizonte aqui, você tem que ser bom. Então, veja bem, ele nunca tirou carteira, correto? E ele fez as aulas tudo e tal, tá caladinho e tal, ninguém sabia e tal, aquilo outro. Ele passou em tudo, foi aprovado 100%, pegou a carteira, aí ele falou, agora eu vou dar meu testemunho. Aí foi na igreja, deu o testemunho dele. Todo mundo falou, nossa, ele tirou carteira, eu nem sabia. Pois é. Por quê? Porque o espírito de inveja impede alguém receber a benção. É por isso que muitas das vezes você não tem recebido benção. Porque você antecipa antes de você receber a benção. Quer dizer, você não espera a benção completar na tua vida. Então, você tem que aprender a ficar um pouco calado. Tem benção que é só para você. Então, Deus quer dar para você e sua família ali, só vocês ali em segredo, aí você sai espalhando para todo mundo. Aí você espalha pro diabo e o capeta e os demônios e os macumbeiros e todo mundo. Eles vão pegar e vão lançar feitiço sobre a sua vida e você, a palavra tem poder e você deu brecha para o diabo fazer isso. Então, ele vai entrar e vai fazer com que as pessoas não te abençoem, né? Então, irmão, aprenda uma coisa, né? Você tem uma causa na justiça, fique calado. Vai vender uma casa, fique calado. Tá comprando, o marido falou agora que a oração tá fazendo efeito, o marido agora vai casar, a esposa vai casar, o companheiro adúltero ali, o adúltero agora vai casar, vai sair do adultério, fica calado. Fala nada não, ó, quietinho, certo? Aí na hora que chega para ele e fala, olha, vamos colocar os papéis, vamos, e Deus está trabalhando. Quando pensa que não, depois que sai o casamento, aí você fala, ó, eu tô aqui apresentando minha certidão de casamento, porque o cara, mas você, como é que você casou? Pois é, ninguém sabia. Pois é, mas é porque é o seguinte, irmão, é assim que funciona. Você tem que calar. Cale, cale, certo? Por isso que às vezes você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um concurso na polícia, um concurso da medicina, um concurso na prefeitura, um concurso nisso, você é o primeiro a abrir o bocão e ficar falando para os outros. Aí você fala para os outros, você não recebe vitória nenhuma. Aí o demônio da maldição entra na tua vida. Porque existe muitas pessoas que são feiticeiras, estão camuflados de ovelha e são lobos devorador. Eles querem ver a tua derrota. Um exemplo que acontece muito na igreja é quando, por exemplo, a pessoa ela tem um dom de cantar, de pregar e tal, aquilo outro. A pessoa chega lá, fala, eu vou cantar, eu vou isso, aquilo outro. E o crente feiticeiro tá lá assim, ó. Ih, vai errar o hino. Ih, vai atrapalhar tudo. Ih, não sei o que. Então, fica lançando feitiço. De repente, você esquece a letra do hino, dá um branco. Você esquece tudo. O microfone cai para um lado, violão para o outro, guitarra para o outro. Aí você passa a maior vergonha. Você fala, meu Deus, eu ensaiei esse hino hoje o dia inteiro. Por que me aconteceu isso? Por quê? Porque o crente feiticeiro, que você disse que ia cantar, já lançou feitiço que você não ia cantar melhor do que ele ou ela. Irmão, temos que ter cuidado com o crente feiticeiro. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com os invejosos. Você tem uma benção para receber, não conta para o vizinho, não. Não conta para Ciclano e Beltrano, não. Fica caladinho. Depois que Deus deu a vitória, aí você divulga. Aí você fala, nossa, eu nem sabia, hein? Pois é, porque a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes. Da boca sai bênção e sai maldição. Então aprenda uma coisa, vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa, né? Tá passando, fica quietinho. Não fala nada para ninguém, só tua família em secreto ali, fica sabendo. E aqueles que têm mais confiança, entendeu aí? Essa é uma dica que eu te dou para você sair dessa maldição. Essa é uma dica que eu te dou para você vigiar mais. Então tem muitas outras coisas que a gente pode dizer aqui. Mas é isso que eu falei, né? Não divulgue antes de Deus completar a obra na sua vida. Não divulgue antes de você receber. Porque se você, porventura, for lá e você tomar pau, você isso, aquilo, outro, você não vai ter vergonha nenhuma. Porque ninguém vai saber que você estava fazendo aquilo. Entendeu? Então você não tem o que chegar e se envergonhar. Mas, né, aí você vai tentar de novo. Quando você passar, quando você receber, quando você tiver um emprego, você é uma pessoa que é bem sucedido, um bom funcionário no seu emprego. Aí chega lá,
Aí chega lá o seu patrão, olha e fala, olha meu filho, eu agradei de você, minha filha, eu agradei de você, olha, você é uma pessoa realmente muito especial. Eu tô pensando em te subir num cargo aqui. Eu tô pensando em colocar você no lugar de fulano que eu vou mandar embora e o salário vai dobrar. Aí você, opa, beleza, aí você sai falando pros porteiros, pros vigilantes, pros vigia, você sai falando pros cachorrinhos, sai falando pros mendigos, sai falando pros seus inimigos, até o seu inimigo passa a ser seu amigo na hora para chegar e te destruir. Aí você chega, certo? Aí, quando você chega na empresa, aí você arruma uma confusão. Sabe por quê? Porque aquele homem, aquelas pessoas mais velhas do que você, vai chegar no patrão e falar assim, poxa, que consideração tem o senhor comigo? Eu tô aqui há 10 anos mais do que esse daí, porque o senhor tá vendo que ele merece mais do que eu. E aí, resultado, né? Aí o patrão vai chegar e falar assim, bom, você não soube calar, eu vou te demitir. Você vai perder o emprego. Aí a maldição transforma, a benção transforma em maldição na sua vida, né? Porque na verdade tem que ser o contrário, a maldição transforma em benção. Então veja bem, então fica caladinho, né? Tudo que Deus vai fazer para sua vida, fica calado. Vai orar? Irmão, tem coisas, deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui. Esse vídeo tá ficando uns 30, quase 30 minutos. Eu quero dizer uma coisa para você, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que só você e Deus tem que saber. A tua oração, você tá ali, joelhando. Você tem que falar coisas para o diabo escutar quando vai queimar ele. Né? Quando vai queimar ele. Senhor, neste momento, Deus, eu peço que o Senhor entra, né, nesta causa. Aí você vai falar nesta causa na mente com Jesus. Certo? Dá uma paradinha, fala na mente. Aí você vai repreender o demônio, você fala assim, eu repreendo toda a bruxaria, toda a macumba, toda a feitiçaria. Todo demônio que estiver perto de mim, ele vai sair catando cavaco, irmão. Porque o diabo ele fica pescando o que você vai falar da tua boca. Ele pega a tua palavra, que é bênção, e transforma ela em maldição. Entendeu? Então ele chega, né? Ele é astuto. Ele precisa de saber disso aí para que possa chegar e destruir a sua vida. O diabo não tem, ele não é onisciente. Onisciente é só Deus, só Jesus. Então ele sabe todas as coisas que nós pensamos. Então tem coisa, quando você fala assim, Jesus, olha, livra o meu marido da prostituição, tira aquela mulher, aquela amante, ou não sei o quê. Você fala, ó, na mente, fala entre você e Deus. Aí, essa parte Satanás não vai ouvir. Tem coisas que a gente temos que falar entre nós e Deus. Aí, quando é para queimar o capeta, abre a boca, põe a boca no trombone mesmo e mete fogo nele mesmo, que aí a vitória vem. Então, irmão, não conte as suas bênçãos. Não conte nada do que Deus vai te dar antes de acontecer, certo? Antes de acontecer. Se alguém chegar e falar assim, olha, eu estou pensando desse carro para você. Você fala, é mesmo, eu estou pensando que eu estou comprando outro. Fica caladinho, fala nada, né? Talvez não quiser nem contar para esposa ou esposo. Se você vê que eles são muito linguarudos também, você não fala nada, fica quietinho. Se a pessoa resolver te dar, você vai chegar e falar assim, ele já tinha falado para mim, eu já sabia que eu ia ganhar. Você sabia porque você não contou? Não, porque eu esperei concluir. Né? E se ele resolver não te dar, você não vai passar vergonha nenhuma. Ninguém vai chegar e vai te humilhar. Entendeu? Então eu estou te dando essa ideia. Ganhou uma causa na justiça, vai receber um dinheiro, vai receber uma herança, vai vender uma casa, achou comprador, demorou, tem um carro, Deus está te usando nisso, está te usando naquilo. Deus falou que vai me usar nisso. Não. Deus, a promessa de Deus para mim é grande. Não sei, eu sei que Deus disse que vai me usar, mas estou esperando Ele me usar. O dia que Deus te usar, eles vão ver manifestar. Sendo assim, ninguém vai impedir você receber a bênção de Deus. É por isso que muitos têm perecido. Este é o meu recado para você, né? Você que faz faculdade, você que tem sonhos, e seus sonhos são frustrados, né? Não fale os seus sonhos para os outros, fale os seus sonhos para Jesus. Outra coisa, que é outra história que dessas músicas que tem aí, os sonhos de Deus que Deus sonhou para mim, Deus sonhou. Deus não dorme, Deus não sonha. Eu não achei isso na Bíblia que Deus sonhou. Deus, só quem sonha mesmo. Deus é o Senhor dos sonhos. É Ele que dá os sonhos. Como é que Ele sonhou? É Ele que realiza os sonhos. Deus não sonha. Isso é maldito. Letra dessa é maldita. Não canta nem essa maldição, porque você vai ser amaldiçoado. Você está colocando o teu Deus como um ser humano mortal. Né? Você está transformando Deus em Zeus. Então veja bem. Então o que eu quero dizer para você é um conselho aqui do Leão Pentecostal, do pastor Sérgio. Quero te dar parabéns para você. Aguarde em silêncio. Faça seus cursos. Vai fazer o Enem? Inscreva-se. Vai lá, caladinho. Para depois você não ser zombado, se você não passar. Passou? Divulgue. Aí eles só vão ver a sua vitória.
eles não vão ter o gostinho de ver a sua derrota. Correto? E ninguém é derrotado. Porque quem tem Jesus não é derrotado, é adiado para frente um pouco a vitória dele. É isso que eu estou dizendo. Que Deus abençoe vocês. Inscreva-se no canal. Espero que isso aí te ajudou. Mas tenha um segredo seu diante de Deus. Não fale o que Deus tem para você. Primeiro deixa Deus realizar. Primeiro deixa Deus realizar. Não fala o seu problema de casa para o vizinho do lado, para fulano. Fale somente para Deus, em nome de Jesus, e Deus vai resolver o problema. Chega para o pastor. Se o pastor é uma pessoa de confiança, fale para ele. Se não, só peça a ele para chegar e orar a Deus. Se não for também, a oração dele nem sobe, porque vai subir a sua. Que Deus abençoe. Até a próxima. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Muito obrigado aos inscritos. Que Deus abençoe, porque Jeová está arrebatando a noiva e nós iremos para a glória. Até mais. Fui.